Olá, hoje vamos ler o primeiro capítulo do livro A Hora Extraordinária. Esse é o canal Comece com Livros, seja muito bem-vindo, e fica até o final para não perder nada desse capítulo, que é muito importante para o andamento do livro. Deixa o seu like, se inscreve no canal, e compartilhe o vídeo com seus amigos e suas amigas. Capítulo 1. Você pode querer mais. Todos nós temos vários papéis ao longo da vida. Somos filhos, pais, irmãos, profissionais, esposa, marido, namorada, namorado, amigos. Esses papéis são cheios de conflito, afinal, envolve outro indivíduo e são marcados pela maneira como nos sentimos em cada relacionamento. Porque todos eles vêm carregados de expectativas. O que as pessoas esperam de mim? Eu ainda posso me dedicar tanto à minha carreira, posso realizar coisas que esqueci ou abandonei lá atrás, e a minha família nessa história. Essas são algumas das perguntas fantasmas que eu, por exemplo, tive de aprender a combater. Conheço muitas pessoas que adorariam mudar de emprego, empreender, seguir sua profissão por uma nova vertente, sair do país ou mesmo sair de um relacionamento falido. Então, por que não o fazem? Essa paralisação gera uma enorme insatisfação e nada é capaz de supri-la. E a sua vontade, qual é? Qual é a parte da sua vida que precisa ser reinventada? O que o faria mais feliz? O objetivo deste livro é ajudá-lo a pensar em questões como essas. Afinal, só estamos aqui, passando por esta vida, como um único bilhete, sem direito à reprise. Que roteiro você prefere dirigir? Quando eu falo sobre contar a minha história, não me refiro apenas à parte que deu certo. A Lily é empresária bem-sucedida. Aos olhos de quem não me conhece, de verdade, sou uma mulher bem casada, mãe de 2 filhos lindos, que tem uma vida social intensa, mora numa casa e tem uma empresa que superou, apesar das dificuldades, as crises nacionais. Logo, sou uma pessoa que não deveria ter do que reclamar, certo? Sim e não. Apesar de essa ser, para muitos, a checklist da vida adulta ideal, e tudo bem se esse for o seu plano, desde que ele seja verdadeiramente sincero, para mim é apenas uma parte de quem eu sou. E, se me permitisse contar somente o final feliz, aquele que todos veem, não estaria sendo sincera com você, e muito menos comigo mesmo. Afinal, seria uma louca se ousasse desejar outra vida. Seria? Foi esse seria essa pergunta que rondava a minha cabeça, que me fez questionar esse estado de sim, ter uma vida maravilhosa, ser bem-sucedida, e o que mais? O que mais eu era, além de ser tudo isso? Além de carregar todos esses rótulos? Quem era a Lilian de verdade? A Lily que não ocupava nenhum papel diante dos outros. Quem eu era quando não era mãe, filha, irmã, cunhada, empresária ou esposa. Havia em mim tudo o que se pode chamar de conforto, ou melhor, comodismo. Faltava algo, alguma coisa que me realizasse, que de fato me completasse, algo que tivesse um propósito maior na minha vida e dependesse única e exclusivamente de mim. Será que isso é querer demais? Obviamente que isso passou pela minha cabeça, já que eu tinha tudo o que, supostamente, uma mulher deseja. O que eu mais poderia querer? O que me faltava? Tive, sim, medo de ousar, medo de tentar, contudo segui em frente, mesmo com medo. Dei ouvidos ao meu coração, à minha consciência e passei a dar uma chance ao meu sonho, à minha vontade de tentar algo além do que eu já era. Mãe, empresária, esposa. E fui. Aos poucos, fui construindo meu sonho, idealizando o que desejava.
transformando o que antes rejeitava em plano, colocando no papel. Sim, precisei lidar com um enorme preconceito. As pessoas esperam certos padrões estabelecidos do que é certo ou errado, e quem sai fora desses padrões sociais geralmente é apontado como diferente. Desculpe-me, caro leitor, mas prefiro ser diferente a ser medíocre. Para você ter uma ideia, na minha adolescência, prestei vestibular para engenharia civil, totalmente contra a vontade do meu pai, que dizia que aquela não era uma profissão para mulher. Isso foi antes da Constituição de 1988. Reforço esse fato porque somente depois de sua aprovação é que homens e mulheres foram considerados iguais perante a lei. Absurdo, não acha? Mas eu vivi isso. Na época, já como estudante de engenharia, eu estava atuando como estagiária e cheguei a ser impedida de entrar num canteiro de obras numa indústria, porque eu era mulher e atrapalharia o andamento do serviço. Ou seja, já me acostumei a lidar com o preconceito ao assumir aquilo que eu queria fazer desde muito cedo. Sou a única mulher entre 4 filhos e me posicionar foi sempre uma questão de sobrevivência. Por isso levanto a bandeira do haja, apesar do medo. E mesmo adulta, tive medo de sair do lugar em que me encontrava. Foi então, com as possibilidades todas estudadas e acertadas, que encarei o meu primeiro desafio. Já tinha minhas empresas e voltei a estudar. Depois de 12 anos de casada, mãe de pré-adolescentes, havia abandonado a faculdade de engenharia no 3º ano, com algumas matérias pendentes, quando me dei conta de que estava cursando algo de que eu não gostava, apenas para provar ao meu pai que chegaria até o final. Nos próximos capítulos falaremos mais sobre isso, coisas que fazemos e realizamos por orgulho e não por vocação. Decidi então voltar a estudar e escolhi a faculdade de Direito. Foi o primeiro passo de uma nova jornada que estava empreendendo na minha vida e que teria muitas curvas ao longo do caminho. Por que temos vergonha de assumir nossos sonhos? Muito mais do que o medo de falhar, de errar, de descobrir que talvez aquilo que tanto desejávamos não era tudo aquilo mesmo, temos medo de voltar atrás, de assumir o erro na escolha, de contar para nós, mesmo que falhamos. Mas será que isso vale a pena? Deixar de tentar porque simplesmente não queremos nos desapontar? Virar mais uma vez a página, desistir de um sonho que não foi tão planejado, pode ser o primeiro fator que nos impede de realizar muitas outras coisas e muitos outros sonhos. Isso não quer dizer que eu esteja aqui convidando a não concluir o que começa ou mudar de planos a cada instante, a não ter consciência. Meu convite pretende trazer uma mensagem de que nós somos o resultado das nossas experiências, boas ou ruins, e elas servirão de base para o nosso sucesso. Portanto, permita-se trilhar novos caminhos, fazer novas escolhas, e se não der certo, você terá vivido um imenso laboratório que a universidade nenhuma é capaz de lhe proporcionar. As pessoas mais incríveis que já conheci são aquelas de múltiplas facetas. Sabem um pouco de tudo, experimentam muitas coisas e se permitiram tentar. Certa vez li uma frase que dizia: ser especialista é saber cada vez mais sobre cada vez menos. Ouso dizer que viver cada vez mais em situações diferentes, com foco em seu objetivo principal, o fará um grande realizador de sonhos. A regra mais importante é fazer tudo o que puder sem perder de vista seu objetivo principal, realizar seu sonho. Quero apenas convidá-lo a pensar nos seus sonhos. Em que ponto eles estão na sua lista? São mesmo sonhos ou são desejos? Que tal começar a listá-los? E aí vem a primeira lição. Não pense que as coisas mudam rapidamente. É preciso ter paciência para chegar onde se deseja. Cada passo na direção do seu sonho vai valer a pena. Quando resolvi fazer direito aos 34 anos, vivi 5 anos que passariam da mesma forma,
caso eu não tivesse decidido cursar essa faculdade. E é isso que quero lhe mostrar. Seja qual for seu objetivo, de longo ou curto prazo, o tempo correrá igualmente. Você fazendo ou não, atirando-se ou ficando parado onde está, lembro-me de que durante esse processo de estudo passei muitas madrugadas, sábados e domingos fazendo tarefas, uma típica graduanda, como você pode perceber, mas consegui concluir a faculdade com isso e alcançar excelente aprendizado. Com a realização desse primeiro sonho, eu me senti mais fortalecido para encarar um novo desafio. Esse é o mecanismo. Não importa se você vai arrumar a gaveta do escritório ou o quarto da bagunça. Quando você começa a organizar e a realizar algo na sua vida, ocorre o efeito cascata. Sua energia jorra para fazê-lo atingir outros pontos em que muitas vezes ela era necessária. Faça o teste. A mágica começa quando vamos testando nossas habilidades para outras coisas. Nós nos fortalecemos. É como descobrir uma nova fonte de energia. Uma realização pode influenciar muito todos os aspectos da vida. Pesquisas chamam esse fenômeno da mente de plasticidade neural, que, em poucas palavras, nada mais é do que a capacidade que os neurônios têm de formar novas conexões a cada momento. É o que acontece, por exemplo, com crianças que sofrem graves acidentes, que as deixam com sequelas motoras, auditivas, visuais ou mesmo na fala. Mas quando se tornam adultas, sequer apresentam sinais dessas sequelas. Poderia ser mágica? Sim, mas é o nosso maravilhoso encéfalo reagindo aos estímulos. E esse processo ocorre quando nos propomos a sair do comodismo, a nos questionar, a ir em busca de um sonho, isto é, forçamos os nossos neurônios a estabelecer novas conexões, com as quais eles rapidamente se adaptam e passam a querer mais. Sempre algo diferente, que os movimente. Resumindo, ao sair da inércia da não realização, nós nos tornamos ávidos por transformar realidades e concretizar sonhos. É tudo de bom. Minha proposta neste livro é convidá-lo a ser um realizador, pois acredite, tudo é treino. Quando ingressamos na academia, começamos a treinar com pesos leves e depois vamos aumentando até conquistar os músculos. Realizar sonhos tem a mesma lógica. Começamos com aqueles mais próximos e então vamos expandindo nossos horizontes. No entanto, cuidado, sonhos precisam de algo mais. Se não tiver esforço, não é sonho, é tarefa. Ao sair da inércia da não realização, nós nos tornamos ávidos por transformar realidades e concretizar sonhos. Ao concluir o curso de Direito, veio o exame da ordem e o desejo de realizar algo que dependesse somente de mim, o que fez com que eu me mudasse para São Paulo. Eu sou de Sorocaba, no interior paulista, e me desligasse formalmente da sociedade com meu marido nas empresas, para ingressar na minha caminhada do concurso público. Passava 5 dias da semana longe da minha família, da minha casa, para realizar o sonho de ser juíza. Estava aí, aos 40 anos, começando uma nova vida, tornando-me uma nova Lily. Apesar de tudo aquilo que me questionava e me fazia ficar onde eu estava, dei um salto e deixei de lado tudo o que pensavam e diziam de mim. Pressionei a tecla F para as satisfações sociais e nesse momento o apoio incondicional do meu marido e a compreensão dos meus filhos era meu suporte. Sonhos precisam de algo mais. Se não tiver esforço, não é sonho, é tarefa. Não pense que consegui o apoio da minha família de maneira natural. Foi um longo trabalho de conscientização. E é por isso que precisamos estar muito seguros das nossas decisões, para não sucumbir às pessoas que nos amam e nos querem por perto. Sei que a melhor forma de amar é deixar ir. Por isso sou grato à minha família, que respeitou minha decisão. É muito bom saber que temos para onde e para quem voltar. Uma parte das pessoas que me conheciam achava que eu era louca. A outra parte tinha certeza.
ela é louca. Quem, em sã consciência, aos 40 anos, deixaria o conforto de sua casa num condomínio fechado para morar durante a semana em São Paulo, num quartinho com banheiro compartilhado, no apartamento de uma senhora de 62 anos, na Alameda Santos? Cris, como gostava de ser chamada, foi um grande presente em minha vida. Ela, como eu, resolveu fazer a segunda universidade e, aos 62 anos, cursava Direito no Mackenzie. Conversávamos muito sobre a vida e sobre assuntos da graduação. Eu estudava de 8 a 10 horas por dia e, às vezes, sentia saudades dos mimos da minha cozinheira lá de casa, pois tinha de escolher lugares com preços reduzidos próximos à Avenida Paulista, e isso era um grande desafio. Todas as semanas deixava meu carro na garagem de casa e pegava um ônibus com o meu filho mais velho, que também estava estudando e morando em São Paulo, porém em uma república com amigos da idade dele. Essa foi uma das épocas em que eu e meu marido mais namoramos. Como a saudade era muita, os fins de semana eram só alegria e novidades para contar. Em São Paulo, me abriu a mente para as novidades. Comecei a ficar antenado em tudo o que acontecia, as tendências, enfim, aquele pedaço da cidade é mágico, um grande laboratório. Sem contar que viajei quase o Brasil todo prestando concursos, e em algumas dessas viagens eu incluía minha família. Era uma forma de fazer com que eles participassem de tudo o que se passava em minha vida. Se tem algo de que me orgulho, é de sempre incluir minha família nos meus projetos, demonstrar quanto esses projetos me fazem feliz e querer fazê-la sentir o mesmo. Vejo pessoas que blasfemam o tempo todo perante os filhos e demonstram quanto sofrem pelas suas escolhas. O que elas estão ensinando aos filhos? Que sonhar é péssimo? Que lutar pelos seus objetivos é desgaste? Qual a mensagem você está deixando para as pessoas próximas a você? Talvez tenha dado um bug, um nó na sua mente agora. Afinal, hoje eu não sou juíza. Não, muitas águas rolaram, e a grande sacada é que a vida é assim mesmo. Naquela época, ao me formar em Direito em São Paulo, eu ainda não conhecia os rumos que minha vida tomaria. No entanto, essa experiência era a prova de que tudo bem mudar de ideia e pegar um novo caminho, quando aquele que você vinha seguindo não lhe serve mais. Se algo é importante e você tem convicção do que quer, as pessoas que o amam vão aprender a lidar com isso. Mesmo que não entendam exatamente por que você resolveu começar uma revolução. Há um período de adaptação, é preciso fazer novos combinados e pronto. Desconstruindo a zona de conforto. Se há uma expressão que me incomoda, é a famosa zona de conforto. Quem foi que inventou essa história? O que é essa zona de conforto? E mais do que isso, o que é romper a zona de conforto? Tenho sérias dificuldades em entendê-la. Como é que isso funciona? Para mim, na verdade, é muito difícil aceitar que existe uma situação que seja confortável sem ser confundida com comodismo. Muitas vezes, mascaramos nosso comodismo com o conforto que determinada situação nos proporciona em todos os aspectos da vida, profissional, pessoal, emocional, psicológico. É muito mais fácil permanecer como estamos do que encarar o novo, o porvir. Mudar de trabalho machuca, mas o sabor é incomparável. E é aí que a zona de conforto tanto me intriga. Aceitar essa expressão, conforto, como algo positivo é o mesmo que aceitar a autossabotagem, as impossibilidades de se movimentar diante das oportunidades. A famosa zona de conforto nos impede até de abrir os olhos para as alternativas, para as mudanças, sejam elas boas, sejam ruins. Estacionamos em um ponto tido como confortável e permanecemos nele até que alguma coisa aconteça e nos faça sair de lá sem que essa atitude tenha sido pensada por nós. O medo que tanto nos atormenta
e nos aprisiona é o melhor amigo da zona de conforto. Isso não é bom, aliás, é péssimo. Não é bom quando deixamos de sair de um emprego que não nos faz feliz, porque o salário é bacana. Não terminamos um namoro em que já não existe amor, porque o parceiro é uma boa pessoa ou está com problemas. Não fazemos uma viagem, pois não é o certo tirar férias naquele momento. Enfim, é péssimo porque vamos aceitando o comodismo, mascarando-o de confortável, com a ilusão de que pior do que está não pode ficar. Então, melhor não trocar o certo pelo duvidoso. É o medo de errar, de ser julgado, de não agir corretamente com o outro, de decepcionar quem amamos, de perder dinheiro, enfim, o medo que tanto nos atormenta e nos aprisiona é o melhor amigo da zona de conforto. É por ele também que deixamos de mudar, que aceitamos que o lugar onde estamos é o mais comodamente confortável, o lugar das pessoas medianas, que seguem os padrões sociais. Desculpe-me, mas não nascemos para ter uma vida rasa. Já parou para pensar nisso? O que, afinal, está aprisionando você? O que o impede de sair e fazer o que tanto tem vontade? Pense nisso, anote tudo, o que pode ser um fator impeditivo de realização de sonhos. Mais à frente vamos aprofundar esse assunto. Cantinho para abrir o coração sem medo. Sério, pode abrir seu coração aqui. Imagine que este livro é seu confidente. Aquele melhor amigo que sabe exatamente o que precisa ouvir, que dá aquele empurrãozinho de quem você tanto precisa. Vai ficar só entre nós, por enquanto. Conforme avançarmos no livro, o que começa aqui como confidência e revelação vai se tornar um plano de ação, promessa de dedinho, ou melhor, promessa de livro. Então vamos lá, coloque aqui os motivos que têm impedido você de pensar sobre os seus sonhos. O que gostaria de realizar se pudesse colocar no mundo todas as outras vozes. Acredite, quando você escreve, traz para o consciente suas ideias e suas vontades começam a fortalecê-las. Escrever é dar uma vida a uma ideia. Mas e se? É quando essa perguntinha começa a aparecer na nossa mente que a nossa postura tende a mudar. A verdade, no entanto, é que, na maioria das vezes, nós nos posicionamos diante do e se de modo negativo. Um palmo à nossa frente já é o bastante para imaginarmos o que pode não dar certo. E é esse o erro. É isso que nos faz aceitar o comodismo que, embora não assumamos, tanto nos incomoda. Que tal então passarmos a olhar positivamente para esse si? Não é fácil, eu bem sei, mas se eu posso, com certeza, você também pode. O fato de encararmos novas possibilidades de maneira positiva, no entanto, não quer dizer que o medo vá desaparecer. Vislumbramos o que está por vir, visualizando somente as coisas boas. Contudo, algumas vezes chegamos a ter medo do sucesso. Você já pensou nisso? Tem medo de vencer? E se seu sonho der certo? Por sorte, esse medo é um pouco mais ameno, porque, graças ao julgamento alheio, ter medo de vencer é feio, muito feio. Ocorre que quando projetamos algo maravilhoso para a nossa vida, a primeira coisa que pensamos é: e se der errado? Eu quero fazer um exercício inverso. Imagine todas as possibilidades de dar certo. Imagine que já deu certo. Vamos falar sobre o como em outro momento, expondo um caminho para seu planejamento. Mas essa certeza tem de estar clara em sua mente. E é assim que tudo começará a mudar. Tudo começará a se mexer dentro de você, para que realize aquilo que tanto quer. A partir de agora, pense no sucesso, em seus planos dando certo. Coloque-se na posição do vencedor. Guarde essas imagens para falarmos sobre elas mais adiante. Quais são seus sonhos? Meu sonho era encontrar a Lilian real.
trabalhar e realizar algo que fosse uma construção minha. E o seu, qual é? Você tem um sonho? Pergunta difícil? Às vezes é difícil pensar na resposta para essas perguntas, porque confundimos desejo com sonho. Embora andem juntos e necessariamente um precisa do outro para acontecer, desejos e sonhos são completamente diferentes. Você pode desejar ser mais magro, ter uma vida melhor, comprar um carro, mas essas coisas podem, muito bem, não fazer parte de seus sonhos. Sonho é algo que se constrói em nossa mente, que se planeja, que se trabalha para realizar. Desejo é aquilo que se almeja, mas não necessariamente o impulsiona a agir. Você pode até desejar comprar um carro novo, mas se não tiver carteira de motorista ou guardar dinheiro, esse desejo vai ficar lá no mundo das ideias. Agora, se o seu desejo for ter aquele modelo de carro específico e esse querer for tão forte que se torna uma meta, aí sim começamos a pensar em sonho. Entende a diferença? O meu sonho era realizar. Eu precisava fazer as coisas acontecerem, mas onde eu estava era cômodo. Eu era coadjuvante. Meu marido era o grande maestro e, sem nenhuma arrogância, eu tinha de criar meu próprio espaço. Foi então, numa época em que eu já estava passando nas fases de concurso, que meu sogro adoeceu. Meu marido teve um grande problema na empresa e eu decidi retornar. Fiz uma escolha consciente. Eu decidi. Ninguém me pediu nada, mas ele merecia essa minha renúncia, por ter me proporcionado ser eu mesmo, por ter entendido as razões que me levaram a buscar a minha própria vontade, minha verdadeira conexão comigo mesmo e com meu propósito de vida. Na época, eu só pedi que a gente dividisse as administrações e eu cuidaria apenas da loja, enquanto ele ficaria com o atacado. E assim foi feito. Foi aí que a grande mágica começou, quando me senti no controle. Quando me tornei protagonista, chamei a responsabilidade inteira para mim e comecei a transformar uma loja de bebidas em um verdadeiro paraíso de presentes e depois dos móveis. E como fiz isso? Escutando o anseio das pessoas, escutando os clientes e utilizando tudo o que tinha visto e aprendido com as grandes marcas em São Paulo. O universo tinha um propósito em minha vida. Prepare-se para assumir muitos riscos, para se jogar no fogo e mesmo que em certos momentos rolem algumas queimaduras, esquecer alguma limitação que você possa acreditar que tenha. Eu virei uma chave dentro de mim e ela ligou e trouxe à tona uma força que eu desconhecia. Lembro-me que visitava as importadoras de presentes com uma foto da minha loja de bebidas e pedi a oportunidade de ampliar o portfólio. Não foi fácil ganhar a confiança dessas grandes marcas, mas fui conquistando pedido a pedido. E duas das empresas que me abriram as portas são, hoje, grandes parceiras de negócios e patrocinam este livro. Você também gostaria de realizar coisas diferentes? Prepare-se para assumir muitos riscos, para se jogar no fogo e, mesmo que em certos momentos rolem algumas queimaduras, esquecer alguma limitação que você possa acreditar que tenha. Para muita gente, eu deveria estar agora me aquietando, pensando num estilo de vida mais calmo, mas o que eu quero mesmo é abrir asas e me expressar diante do mundo, pois eu tenho uma voz, eu tenho uma mensagem e eu tenho muitos sonhos a concretizar. E você, topa sair desse lugar e aceitar a chance de ser feliz e realizado, ser inteiro e dono dos seus sonhos, não mais um complemento de alguma coisa, mas um você real? Bora lá. Um compromisso para chamar de seu, só seu. Quando decidi escrever este livro, tinha muito claros para mim dois grandes objetivos. Mostrar para você que sim, é possível realizar o que quiser e apresentar um caminho para transformar em realidade o que for apenas uma ideia. No entanto, eu só poderei
cumprir meus objetivos se você assumir com seriedade o compromisso de se colocar como prioridade. E esse sim, a si mesmo, só você pode dar. Quantas vezes você se pegou vivendo apenas para os outros, colocando tudo como prioridade, menos aquilo que verdadeiramente o faria mais feliz? Ao longo do livro, vou oferecer as ferramentas que mudaram a minha vida e podem ser a grande virada para a sua também. Não seria incrível realizar ou colocar na direção certa seu grande sonho em até 30 dias? É exatamente o que quero ajudá-lo a fazer. Por isso, ao final de cada capítulo, teremos esse espaço para que você se conecte com o que realmente importa. Tenha mais clareza em relação aos objetivos, planeje-se e, mais do que tudo, parta para a ação. Teremos um plano semana a semana para você ir avançando, mas antes precisamos, digamos assim, calibrar a sua energia e tomar algumas decisões. Proponho a você algumas práticas para começarmos esta jornada da melhor maneira possível. Você vai vigiar seus pensamentos. Isso quer dizer que, todas as vezes que pensar em deixar de fazer algo que é importante para você, como seguir na leitura deste livro, vai parar e perguntar: eu preciso mesmo mudar de foco neste exato momento? O que está tentando roubar minha atenção é realmente importante? Quem disse que eu não posso ter este momento para mim? Sempre tenha com você um lápis ou uma caneta, ou mesmo um bloco de notas no celular, para anotar ou destacar algo que lhe chama a atenção e pode fazer aquela lâmpada na sua mente se acender. A gente nunca sabe quando vai encontrar a resposta que tanto procura. Lembra que eu lhe falei sobre treinar? Comece com aqueles sonhos que você vem procrastinando, deixando para amanhã. Comece com um peso leve, porém que exija seu esforço. Realizar sonhos não para nunca. Você se tornará um realizador. Você vai definir um lema, uma frase, para dizer a si mesmo todos os dias quando acordar. Esse lema deve ser aquilo que você gostaria que a pessoa mais importante da sua vida lhe dissesse todos os dias. E só uma dica: a pessoa mais importante é você mesmo. Pode ser algo como: você é a pessoa mais incrível do mundo, vai arrasar hoje. Este vai ser o melhor dia da sua vida, etc. Escreva no espaço a seguir e, se possível, coloque essa frase em algum lugar para o qual você olhe todos os dias. Pode ser um post-it no espelho do banheiro, na porta do guarda-roupa, no espaço que fizer parte do seu ritual de todas as manhãs. Meu lema é: comente a melhor parte do capítulo, e não perde o próximo vídeo porque nós vamos extrair o melhor conteúdo do capítulo 1. Se quiser melhorar a sua concentração e ler mais, o primeiro link na descrição vai te ajudar. O livro está no primeiro comentário fixado no topo. Espero que tenha gostado. Não esquece de clicar no like, se inscrever e compartilhar o vídeo porque fortalece muito o canal.